Salve pessoal, TG aqui na área. Dessa vez nós estamos trazendo aqui a parte 3 do nosso manhwa aqui. Só para quem quiser pular, né? Você pode vir aqui na parte 3 e já pular para a parte que nós estamos atualmente. Quem não acompanhou, acompanha desde o começo para estar inteirado aí sobre o assunto, beleza? Bora lá! E o que vai ser essa história? Essa história vai se basear basicamente em dois, né? Inicialmente, que basicamente vai aparecer meus personagens. Primeiro, nosso escritor, vou chamar aqui nosso prota. E a nossa protagonista aqui, Gaon, no caso, né? Mostrando que vai começar aqui com eles. E como é que ele começa? Basicamente, tá a nossa Gaon dirigindo para quê? Para o casamento da amiga. Até aí você pensa, beleza? Todo mundo vai para casamento com uma pessoa amiga dela, ok? Fato esse que essa amiga, no caso, tinha roubado o ex-namorado dela. Não esse que ela tá agora, mas tinha roubado o ex-namorado dela. E o que ela faz? Ela realmente chega nesse casamento. E que surpresa que nós temos? A surpresa que nós temos é que a nossa Gaon, no caso, embora ela chegue lá todo confiante, não, ela tá até bonito. Vou te falar que é outro lugar que ela chegou até bonito. Quando ela chegou, embora ela estivesse toda bem vestida, a primeira coisa que o pessoal notou, ela não. O pessoal tava todo mundo procurando o quê? A noiva. Pessoal, a noiva sumiu. E tá lá, né? Ela lá sem entender o que tá acontecendo, que ela chegou lá, ninguém falou com ela, todo mundo desapercebeu. E ela realmente, ó, ela colocou um vestido vermelho, tá lá com o casaco, ela chegou toda personalizada lá pro casamento. Mas estava todo mundo preocupado com a noiva que havia sumido. E como o pessoal da festa também sabia que essa amiga tinha roubado o ex-namorado dela, que não é esse que ela tá agora, pegou e também foi, no caso, procurar ela, né? Começou a murmurar, falar fofoquinha. Nisso ela foi ajudar a procurar. Achou. Onde é que ela tava? Tava na beirando na escada lá, triste, chorando, entendeu? Isso, no caso, ela, toda sumida, logicamente, vocês podem se perguntar, cadê o noivo? Bom, o nosso noivo também tá lá, todo na dele. A primeira expressão que nós temos nesse capítulo é que ele, no caso, não é uma pessoa assim com tanto amor. E isso se confirma na explicação da amiga dela. Depois, a amiga explicando ela a situação depois que ela já ter conhecido o noivo, explica para ela que o noivo basicamente se propôs se casar com ela por conveniência. Ele não gosta dela assim, se casar, fingir para todo mundo que ele é feliz e ofereceu como se ele fosse uma propriedade. Ele ofereceu dinheiro para ela. Pior, ainda ofereceu para ela, no caso, fingir, né, fazer um casamento feliz e só queria ver ela uma vez na semana. Mas a primeira coisa que vocês têm aqui no começo da história é que ele é meio cara de pau. Mas nosso protagonista, que é como é um coração mole, embora não tenha gostado muito, resolve ajudar ela, né? Sai com ela, embora o noivo dela tá gritando lá, perguntando pra noiva onde é que ela tava. Embora também o noivo correu atrás dela procurando saber onde elas estão indo. Ela mete o pé, doido, e sai, né, empurrando. Vocês pensam, beleza, escapou? Não, nosso protagonista, no caso, ele é revoltado. Ele sai correndo atrás dela no carro, atrás do carro dela, parecendo um stalker. No caso, e nosso protagonista gosta disso? Não gosta disso, não. Começa a discutir com ele no meio do trânsito. O que resulta que resulta do nosso protagonista bater o carro, né? Por quê? Discussão, alta velocidade no trânsito não dá bom, galerinha. Entendeu? E ele acaba amassando o carrinho dele, que realmente é um carro, pelo menos pela imagem, parece caro. Ele acaba amassando o carrinho dele lá. E amassando o carrinho, fica as duas preocupadas com ele para saber se aconteceu alguma coisa com ele. Vai ela lá, ele não aconteceu nada, ele tava só fingindo. Porque ele tá lá todo deitadão, como se estivesse desacordado. Ela chega perguntando se ele tá bem. Ele continua lá, todo deitadão.
Quando ela chega numa distância boa dele, ele agarra nela e fala: quem diabos é você? Querendo entender essa situação. O manhwa corta pra cena onde tá nossos três personagens principais nesse momento sentado, que é Jihyo, nosso prota, Gaon sentado na mesa e a nossa ex-noiva sentada também, onde eles estão discutindo a situação. Jihyo, ele fala que no caso ele está tentando manter a calma, enquanto nossa protagonista Gaon fala que a culpa é da amiga dela. Ele reforça o argumento falando que ela fugiu da cerimônia com a noiva dele, e ela reforça o argumento que a culpa é da ex-noiva dele. No caso, e aí os dois começam a discutir onde que ele fala que vai processar ela. Ela fala que pode processar. Começam a xingar, fazer vários insultos, onde ela chama ele de idiota e de psicopata. E ele calmamente fala que vai. Momentos depois, corta ela para a academia, onde ela tá conversando, entendeu? E também ela tá brava, agitada. O pessoal comenta que ela tá agitada. E o motivo da agitação dela é basicamente que a notícia ela se espalhou e tá rolando. Basicamente também porque Jihyo é uma pessoa famosa. Alguns o conhecem como o Rei dos Idiotas. Onde ele tem muitas pessoas que gostam dele. Ela navegando, ela consegue saber isso. Onde ela vê muitas pessoas chamando eles de... elogiando a aparência, falando que ele é bonito, chamando ele de gostoso. E tem em contrapartida outros grupos, que é chamado grupos de haters do Jihyo, onde que são várias pessoas que falam mal dele, falam mal dos filmes dele, tentam pegar e prejudicar ele. E isso faz ela ficar feliz, tendo em vista que ela não vai com a cara do nosso protagonista. Horas depois, corta ela para nossa ex-noiva, ela com nossa ex-noiva, sentada num restaurante, onde a ex-noiva ela pede desculpa, essa ex-amiga dela pede desculpa por tudo que aconteceu, fala, entre as suas, desculpa por ter feito dela fugir do casamento com ela, e também por ter roubado o noivo dela, onde que ela não foi a intenção, onde o ex-noivo pegou e falou para ela que eles tinham separado onde não tinham separado, ou seja, ela esclareceu a situação, ela se envolveu com a pessoa pensando que os dois tinham terminado. Porém, pegar amigo ex da amiga é meio contraditório. Varia para cada um. Eu ainda considero que foi uma traição. Momentos depois, corta, no caso, para nosso protagonista. No caso, mandando mensagem para ex dele após relembrar o passado. Que passado foi esse? Ele relembrou que já conhecia Gaon após ouvir as notícias, entendeu? Após ouvir o nome Gaon, tendo visto que ele não tinha tido a oportunidade de ouvir o nome dela ainda, ele relembrou do passado e relembrou que ele já tinha reencontrado com a nossa protagonista Gaon e que ela era o ex-amor dele no passado, onde ele tentou se declarar para ela, na verdade, ela falou para ele que gostava dele, e antes que ele pudesse pegar e falar que também gostava dela, ela foi chamada e ele não teve... ela não escutou ele pegando e falando que também gostava dela. E ele está inventando uma desculpa para conseguir, no caso, o interesse dela. Nossa, a amiga dela é ex-noiva, como não tem um pouquinho muito de cabeça, já, no caso, passa as informações, incluindo o número de telefone da Gaon, para ele estar entrando em contato com a Gaon e falar. Nossa amiga do nosso protagonista aí, ela vai consultar meses depois ali uma xamã, no intuito, só entre parênteses aqui, ela já conhecia a xamana mesmo, ela vai consultar ela com o intuito de querer voltar no tempo. E esse voltar no tempo é justamente para corrigir algumas coisas do passado. Ela fala que eu gostaria quando voltar no tempo, quando ela e a H1 eram as melhores amigas. Fala que no caso ela não pode realizar o pedido. Mesmo a amiga dela, ela implorando para ela cumprir ali o que ela tá precisando, fazer o que ela pediu, que é voltar no tempo. Momentos depois, corta para nossa amiga Gaon, no caso na Gaon, indo se encontrar com a amiga dela, e a amiga dela para falar não, que quer se conversar com ela num café. E ela fala, não, quem se importa com o café? E ela fala para ela continuar o assunto, ela insiste no caso,
devido à tempestade, no caso, para eles estarem indo conversar no café, mas é um café em específico. E tanto vai, então ela se encher, ela vai lá e aceita, no caso, ir no café que a amiga dela tá pedindo. Ela fica, fica quieta. Elas estão indo no estacionamento do café, subindo o estacionamento, quando de repente, L1, H1 tem algo pra te falar, não fique brava. L2, isso aqui só tô falando de desandar. Você está me deixando brava. L3, Giro vai nos encontrar. A amiga dela fala, ela fica, o quê? Porque ela não vai muito com a cara do Giro, né? E pergunta por que ela tá falando isso agora, quando de repente mesmo, ela falando pra ficar calma, de repente tudo fica escuro, as duas elas se assustam, que ela começa aí um barulho alto e o carro onde elas estão, elas começam a cair, esse carro. Mas depois da história, quero me perguntar o que aconteceu com esse carro. Mas beleza, esse carro começa a cair e quando elas menos percebem, elas voltarem no passado, entendeu? E onde voltaram no passado, mas voltaram separados, cada um na sua casa. E nesse voltar do passado, no momento, nós somos apresentados o trio, né, da família dela, que é a mãe, e aqui acredito que seja o irmão. Até o momento que eu li, não ficou certeza se é o irmão, mas acredito que seja o irmão. Onde que eles escutam um barulho alto e falam, um provavelmente caiu da cama. Inclusive, esse irmão dela é parecido com o Giro, viu? Mas até fiquei na dúvida, mas realmente são pessoas diferentes. Não são a mesma pessoa, ele não é o Giro. Só o desenho que é igual. Isso pode às vezes confundir. Quem for ler também, for ler alguma em inglês, pode até confundir. Mas que são realmente parecidos. E ele chuta a porta, vai lá se encontrar com ela. E ele pergunta, né? Que que aconteceu com ela e que não acredita que ela ainda caia da cama. E para ela tomar muito cuidado e pergunta se a cama tá bem. Ele fala lá que quando ela vai crescer, porque ela ainda continua caindo na cama. E ela grita a avó dela, né? Quando ela grita a avó dela, a avó responde, você se considera um estudante? Não sabe o dia é hoje? Onde ela realmente ela se convence que ela voltou. E ela, sem chance que eu sou um estudante. Ela fica até um pouco, como é que eu posso dizer, triste quando ela pensa que ela voltou para os anos anteriores do passado. Tendo questão de arrumar tudo isso, ela pega e fala que vai para a escola para pegar e se encontrar com a amiga dela, tendo visto para resolver aquela situação o mais rápido possível. Ela, ao ir para a escola, ela se pergunta cadê a amiga dela e realmente qual classe ela deveria estar, porque depois de tantos anos, são 12 anos, pessoal. Depois de 12 anos, ela não se lembra ali qual classe que ela deveria estar. Quando mais, logo menos que ela vê, ela encontra quem vindo ali, o jovem Giro. Nessa época ela era adolescente, né? Ela se encontra ele. Ela vê ele vindo. Vendo ele, ela pega e chama ele de idiota. Tendo visto que ele é um pouquinho. Realmente, eu concordo com ela. Tendo visto tão alto que ela gritou, todo mundo ficou olhando pra ela e falou, o que tá acontecendo? E fica imaginando que eles estão brigando. E ele tá tudo confuso, né? Porque, primeiro, ela que abordou ele do nada e começou a gritar. Ele, verdade, eu voltei. E aí, no caso, ela lembra. Ela que abordou ele do nada e ela lembra que ela voltou no tempo, entendeu? Ela fala que não faz nem sentido, que ele nem sabe o que tá acontecendo. E ela fica se perguntando que ela tem que sair dali. E ela pergunta pra ele se ela sabe onde é que é a classe. Que classe que ela é. E ele responde ela, né, que a classe dela é a... Que classe não, né? Que a sua matéria, a primeira aula dela, ela é química. Que ela tinha... Elas ficam surpresas, né? Porque ele realmente, no caso, conhece, ele realmente sabe onde que é a primeira aula dela. E por menos
pensar que tudo quem encontra ela é quem? A amiga dela que encontra ela e começa a medir a altura atrás dela, enquanto ela lá tá toda pensativa, pensando se ela, pelo menos nessa época lá de ensino médio, era próxima dele, tendo visto que o tempo que ela voltou do passado, do futuro pro passado, se passaram 12 anos. E realmente você esquece bastante pessoas se você for voltar do passado assim. Eu esqueci bastante. E no caso, calma, ela se pergunta, né? Se ela tá ali faz algum tempo. Ela fala que já faz um tempinho. E ela começa a indagar o que que ela fez com ela. Ela fala o quê? Eu estava com você quando viajei no tempo. Mas na verdade, todos nós sabemos que eles só viajaram no tempo por causa da amiga dela que fez o pedido. Embora a outra não tenha atendido no momento, até o momento que eu li, eu acredito que a outra acabou concedendo o pedido ou algum daqueles seres lá que estavam com elas pegou e concedeu o pedido dela de voltar no passado. Ainda não posso ser comprovado porque ainda não cheguei nessa parte, beleza? No caso, vamos ver quando eu chegar lá com vocês. Ela começa a chamar ela de idiota, arrogante, enquanto no caso pessoas ficam só observando, né? E ela pergunta mais uma vez pra amiga dela se ela não tem ideia do que eles estão ali. E ela fala, né, depois daquele som barulhento, ela acordou, mesma coisa, acordou de forma similar do H1, ela acordou na cama dela, né, caiu da cama. Não mostrou ela acordando, mas provavelmente ela acordou da mesma coisa, lá na cama dela, ou algo parecido. E ainda eles estão perguntando, no caso, por que eles estão no ensino médio. Ela fala que não está feliz por ter voltado, porque elas voltaram realmente porque elas estavam peste a falar com o Jihô. E a amiga dela fala que ela tá feliz com isso, por causa que nós podemos começar tudo de novo. Elas ficam se pensando, né? O que ela quer dizer com isso? Porque essa é a chance deles de consertar tudo. Consertar tudo, pessoal, porque não sei se vocês perceberam que a amizade dela foi bastante abalada por causa que ela pegou o ex-namorado dela lá no início. E as duas se afastaram bastante. Ela sente falta da época onde elas eram muito amigas, mas o que dá a entender é que a amizade dela já estava abalada bem antes disso. Nisso, Gaon começa a pegar e falar que ela não tem arrependimentos, porque embora a amiga dela fale que ela tá feliz, ela fala que ela não tá feliz porque ela não tem arrependimentos. Por causa que só ela sabe tanto que ela malhou, tanto que ela se esforçou para ficar no corpo que ela quer e para conseguir se firmar na carreira que ela tanto se esforçou. Enquanto a amiga dela, que ela sempre foi bonita, ela aparentemente não teve que ter muito esforço para conseguir as coisas ali. Ela vira as costas e ela fala que ela vai voltar, custe o que custar. E no qual também ela, entre as coisas que ela se pergunta, ela se pergunta, entre as coisas que ela fica surpresa que ela tá na mesma turma do Jihô. Ela até fala, né, pergunta se aquela bicha tá na sala, mesma sala que eles também. Ela fala quem? No caso, ela aponta lá, aquele imbecil, que é o Jihô. No caso, ela sim, que ele era da nossa turma. E ela fica se perguntando, no caso, que ela se lembrava dele. E a amiga dela até comenta que, no caso, eles estavam indo ao encontro, no caso, dele, no caso, né, para os dois conversarem. Mas quem poderia imaginar que isso ia acontecer? No caso, ela consegue matutar. Se não foi ela, não foi a amiga dela, provavelmente quem fez alguma coisa para os dois voltarem no passado, provavelmente seria o Jihô. Então ele queria ver ela. Ela começa a pensar na cabeça dela. Aquele cara naquele lugar. No qual ela vai tirar a satisfação dele. Ela, rapaz, pega ele aqui pela gravata aqui. Levanta. No caso, ele ali pela gravata. E começa a pegar e falar que é tudo culpa dele. Rapaz, vou te falar, ela intimidou ele aqui. E coroa pra chupar. Coroa pra chupar. Ele que se cora tudo. Não entendendo muito também
que é o que tá acontecendo e se pergunta, né, o que ela tá fazendo. E ela fala que isso foi totalmente inesperado. Ó, um pouco logo depois, tá os dois voltando pra casa, onde eu fico perguntando se os dois nunca conversaram, porque ela tava agindo como uma valentona, porque ela tava interessada. Ela fala que ela não é nada, não é nada daquilo que ela tá pensando. Ela fala que ela tá certa, no caso ela só é tímida pra admitir. E aí a amiga dela fica pensando, né, voltando na cena, pensando, onde ele tá todo envergonhado, perguntando o que ela tá fazendo, e ela tá lá pensativa. Por que que ele tinha reagido daquela forma? E realmente, pessoal, foi um pouco estranha a forma que ele reagiu. No caso, ela pega, no caso, a amiga principal, vou chamar de amiga principal agora nesse determinado momento. A partir de agora, eu vou chamar de amiga principal. E vai pro quarto dela, onde ela fica toda animada, falando que esse é o quarto da H1, fica elogiando, fala que é legal. E a H1 fica se perguntando o que é tudo legal. E ela fala, né, que tudo, né? Tudo é legal. Já fala como é que ela pode estar animada naquela situação. Então fala que vamos conversar e eles começam a refletir. Que elas estão descobrindo um jeito de voltar no passado. E onde a amiga dela fala que aparentemente elas vão voltar da mesma forma que vieram. Em algum momento elas vão voltar pro futuro. E ela fala, você acha? Sim. Nós talvez acordemos um dia e teremos voltado. Simples assim. Talvez. Não acho que vai ser solucionado tanto assim, não. E ela fala que acha que é uma possibilidade. E um dia a amiga dela volta a ficar tudo animado, porque tudo que ela pode fazer agora nesse momento é aproveitar o que aconteceu e aproveitar o máximo de tempo possível. Tudo, né? Aproveitando que consertar os erros do passado, ela volta a reafirmar a questão de consertar as coisas no passado. E até se pergunta, né, o que seria, né? E realmente o que seria tão importante ali de fazer ela tão animada assim, ao voltar com o passado aqui pra série pra ela, pra nós pagar e fala, amigos. Então, basicamente, eu acho que a amizade dela, eu acho que foi enfraquecendo realmente, como eu falei pra vocês, e as duas pararam de ser amiga. Assim, tanto assim. E lógico que é também que até a mãe dela reafirma a situação que ela também deve aproveitar, entendeu? Ó, um mês depois, mais tarde, fala que ele tem que aproveitar ali a vida, né? Fala que só se vive uma vez, ela tem que aproveitar. Na verdade, ela tá vivendo duas vezes, né? E ela fica com aquilo lá na mente lá, que ela tem que aproveitar a vida dela, as coisas. E ela tá ali, né? Mas a avó dela fala que é um momento depois, a amiga dela até sair, ela fala que tem que aproveitar e ela fica ali pensativa. Aproveitar. Como assim aproveitar? Eu realmente posso aproveitar essa questão de ter voltado no passado? Realmente, se fosse pra voltar, eu também queria voltar no passado. Executando os problemas, eu preciso primeiro. E ela começa a estabelecer metas, né? O primeiro ali que ela tem que estabelecer metas aí. A primeira coisa que ela tem que fazer, no caso, ela perder peso. Porque embora tenha vontade dela, tem uma barriguinha. Até eu tenho barriguinha. Fica preocupado não, Gal. Ela come... E entre as vantagens, né, que ela tem, né? Quando ela ainda não tem, no caso, ela não ruga. No caso, ela tem um pouco de acne, mas a perna dela é firme. Ela tem um cabelo brilhante. Se bem que no passado ela tinha tudo isso, pessoal. Então, tudo bem que ela fala que ela malhou que nem uma condenada pra conseguir o corpo que ela tem agora, mas eu não considero que no caso ela tava tão ruim assim não. E fala, galerinha! Mais um vídeo do canal, se inscreva, deixa o like para não perder. Logo mais nós vamos trazer já a próxima parte aqui para vocês. E realmente se inscreva aí, não percam a chance de nos apoiar aí nesse novo projeto aí do canal, beleza? Falou, pessoal!